E se eu te disser que existe uma maneira que te ajuda a economizar na emissão das certidões nos cartórios? Então senta que lá vem ajuda! Meu nome é Ana e eu sou italiana reconhecida desde 2017, quando eu resolvi picar a mula e mudar de vida, mudar para a Europa e refazer a minha história do zero. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, então antes da gente começar, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com muitas pessoas que você sabe que estão nesse mesmo processo que você e que pode ajudar muitas pessoas. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre certidões, emissão de certidões. Quando você vai lá no cartório e pede a emissão de certidão em inteiro teor de nascimento, casamento e óbito de todo mundo da sua família até chegar ao italiano, você sempre tem que pagar uma taxa muito alta por essa certidão. E quase nunca a emissão dessa certidão vai ser a que você vai usar na Itália. Por quê? Porque as certidões na Itália, todo documento tem mais ou menos um ano de validade. Então, quando você emite essa certidão no Brasil, até você fazer todo aquele ciclo para chegar na Itália, provavelmente já passou um ano dessa história toda. Então, as certidões perdem a validade. O ideal é que você faça a emissão da certidão, olhe todos os textos que estão escritos, faça todas as correções de nomes, datas, parentescos, de ligação familiar. E assim também sucessivamente acontece com as datas de nascimento, datas de casamento e datas de óbito. E também vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo. O meu bisnono Plínio nasceu na Itália em 1894. E isso constava na certidão de casamento dele aqui no Brasil. Porém, na certidão de nascimento da Itália, estava escrito que ele nasceu em 1892 com o nome Plínio Ângelo Rossini. Isso pode configurar que não é a mesma pessoa. Então, caberia sim uma retificação aí dos documentos, que às vezes pode ir por um caminho simples, ou às vezes pode ir por um caminho mais complicado, de um processo na justiça, envolvendo advogado, juiz, custos e mais tempo de espera. Um outro exemplo também por essas divergências de documentos, pode ser que quando os italianos chegaram no Brasil, eles mudavam o nome de propósito, mudavam a data de nascimento de propósito nos seus registros no Brasil para poder sair fora da convocação de exército para uma futura guerra. Isso era super normal na Itália antigamente. E fora isso, que os italianos chegavam no Brasil, não falavam português, os brasileiros não falavam italiano e ninguém se entendia em nada, então qualquer coisa era escrita quando eles chegavam no porto ou no registro de documento de estrangeiro, porque ninguém entendia nada mesmo, então para eles tanto fez como tanto faz. Então é por isso e por alguns outros motivos que quando você emite uma certidão, muito provavelmente você vai ter que emitir essa certidão novamente lá na frente, depois dela corrigida ou próximo à sua viagem, quando você for realmente montar o seu processo de apostilamento, tradução e tudo mais. Pois é, só que quando a gente fala de uma certidão, é muito fácil. Agora, quando a gente fala 12, 13 certidões, o processo fica caro. Levando em conta, que eu vou deixar aqui na tela, qual o valor da emissão de uma certidão inteiro teor hoje no estado de São Paulo, que é um dos estados mais caros do Brasil, a conta total fica muito alta. Se você não viu meu vídeo que fala o quanto eu paguei no meu processo de cidadania italiana, eu vou deixar linkado aqui nos cards, para você, depois que terminar esse vídeo, dar uma olhadinha lá o quanto que eu paguei no meu processo todo, incluindo a emissão dessas certidões. Na época do meu processo, eu acompanhava muito grupos de cidadania e é muito normal você estar imerso nesse mundo de cidadania italiana, sobre os italianos, sobre a história da Itália, sobre a história da sua família na Itália, sobre os migrantes. É uma história linda, gostosa e muito prazerosa de descobrir e de entender tudo o que aconteceu naquela época. Afinal de contas, é a nossa família. E num desses grupos eu estava acompanhando uma pessoa que falava sobre a emissão gratuita de certidões em inteiro teor. E ela dizia o seguinte: existe uma lei, eu vou deixar a lei escrita aqui para vocês no vídeo e aqui embaixo na descrição, é a lei 6015/73, é uma lei antiga de 1973, que trata sobre a gratuidade de emissão de certidões para as pessoas reconhecidamente pobres. Gente, eu quero deixar muito claro aqui pra vocês, isso não é nenhum tipo de gambiarra. Claro que tem gente que se aproveita de situações, claro que tem gente que acaba sendo desonesto, mas no meu caso, quando eu fiz meu processo, e não adianta me julgar, e não adianta julgar ninguém que faz isso, porque é lei. Se você é realmente reconhecido pobre naquele momento, você pode pedir a gratuidade de uma emissão de certidão, seja ela de nascimento, casamento e óbito,
seja ela inteiro teor ou simples. O parágrafo 1º dessa lei, do artigo 30, diz o seguinte: os reconhecidamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Só que você precisa provar que naquele momento você não tem condições que eles chamam de hipossuficiência financeira para conseguir arcar com esses custos. O que eu fiz? Eu imprimi essa lei, eu peguei a minha carteira de trabalho com a baixa na empresa, eu peguei extrato bancário meu imposto de renda, coloquei tudo numa pasta e levei para os cartórios. E em cada um dos cartórios eu fiz esse processo porque eu achei que a questão da gratuidade, pelo menos na primeira emissão das certidões, iria me ajudar muito no processo. Eu realmente estava desempregada, eu realmente estava sem dinheiro. Mas com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou italiana e eu quero reconhecer o meu direito. Eu quero mudar minha vida. Quer dizer, porque se eu não tenho dinheiro no banco, eu não posso reconhecer o meu processo porque eu não tenho dinheiro para pagar certidões? Não. Se a lei me garante, no momento que eu não posso pagar, que é gratuito, eu vou fazer valer o meu direito. Existe também uma solicitação dos cartórios, e aqui é muito importante você prestar atenção, que você tem que assinar um termo de responsabilidade, garantindo que naquele momento você realmente tem a hipossuficiência, você não tem condições de pagar aquela certidão, e isso vai ficar registrado no Ministério Público, nos cartórios, e se for descoberto que não é verdade, pode ser encarado como um crime, e você pode então responder por um crime, ou por falsidade ideológica, ou algum outro crime descrito ali na lei, e vocês precisam estudar direitinho e pensar bem no que vocês vão fazer. Isso é uma arma muito boa, mas pode voltar contra quem realmente estiver com má intenção. Então, se você tá muito duro, se você tá desempregado e você quer muito a sua cidadania, você precisa entender que a cidadania italiana não é para quem tem dinheiro para fazer o processo. A cidadania italiana é para todos. Ela é de sangue, ela é família, ela passa de sangue para sangue. Então, você tem um italiano na sua linha de ascendência, você tem direito a reconhecimento da sua cidadania. E se a emissão desses documentos faz um impedimento financeiro para que você continue o seu direito, a ter o seu direito, eu acho que vale a pena você usar dessa lei de uma forma muito responsável e que justifique aos cartórios que você não tem condições de pagamento. Eu vou relatar para vocês agora qual foi a minha dificuldade na emissão dessas certidões. Quando você chega no cartório e pede essa gratuidade, eles mudam completamente de atitude com você, eles são extremamente grossos, extremamente hostis, e a primeira coisa que é falada é não pode. E dá só uma conferida nas desculpas que eu recebi durante aí a minha ida aos cartórios, que eu não tive muito cartório para ir, mas foram muitas desculpas que eu recebi. A lei é só para certidão simples, mas só pode solicitar a certidão a mesma pessoa. E se a pessoa tá no céu, como é que faz? Eu vou no cemitério buscar para pedir a certidão? Ah, você tem que constituir um advogado, entrar na justiça e com a autorização do juiz nós fazemos a emissão da certidão. Olha, a gente tem que consultar o sindicato. Nós só fazemos com a polícia presente. Ai, me desculpa, nesse caso de emissão dessa certidão, só o tabelião pode fazer a emissão e ele tá de férias e não tem data para voltar para o cartório. Não, nós não emitimos esse tipo de certidão nesses moldes porque o nosso estado não engloba essa lei. Essa lei não é para o nosso estado específico. Gente, é uma lei federal. Enfim, eu precisava muito fazer a emissão desses documentos, eu não tinha condições de arcar com todos os custos naquela época e eu queria muito sair do Brasil, eu queria muito recomeçar minha vida, as coisas estavam muito difíceis para mim naquela época. Então, não me julguem achando que eu fui oportunista ou que eu estou sendo oportunista ou que todas as pessoas que fazem esse processo são oportunistas, porque não é verdade. Agora, o que não dá é você chegar com um telefone de última geração, com a chave de um carro super moderno e super caro, dizer que você não tem dinheiro para pagar uma certidão. Eles não vão acreditar e realmente você pode entrar numa fria. Use essa lei com responsabilidade. Eu escutei muito naquela época pessoas dizendo: vai para a Europa e não tem dinheiro? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sim precisava economizar e precisava fazer a coisa acontecer. O único jeito que eu pude enxergar uma luz no fim do túnel e que me ajudaria bastante no processo e me ajudou foi essa questão da emissão das certidões no cartório. Então eu espero de coração que eu possa ter ajudado você a encontrar uma luz no fim do túnel também com essa dica. E se foi realmente legal essa dica para você, por favor, dá um joinha aqui,
se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas, ok? E assim eu me despeço desse vídeo, desejando ardentemente que isso tenha te ajudado e que você possa concluir o seu processo de cidadania e se tornar mais um cidadão de direito, porque o direito é seu. Te vejo no próximo vídeo. Arrivederci!